Dito isto, cara, a gente vai entrar numa pauta agora que ela é polêmica, mas não tem como a gente não falar desse destaque. O Diegão, ele estava totalmente envolvido no que aconteceu. Eu vou colocar na tela só para poder elucidar, né, e passar para a nossa audiência, de fato, a notícia. Mas, resumidamente, o Cruzeiro, há alguns dias atrás, anunciou, né, oficialmente que teria um acordo com o atacante e ídolo, não sei mais se ídolo, mas o atacante de 32 anos, Dudu, uma referência dessa terceira academia do Palmeiras que todos falam, da era mais vitoriosa do Palmeiras, né, em quantidade de títulos. O Dudu, que era de fato a cara desse Palmeiras, mesmo não jogando, né? Ficou longe por lesão no joelho por muito tempo, quase um ano. Feito esse comunicado, aconteceram muitas coisas, principalmente no dia de ontem e no dia de hoje. Né? Muito se falou que a torcida organizada foi cobrar o Dudu e que o Dudu estava revendo. O Dudu foi muito criticado por outros ídolos do Palmeiras, o Marcos, o Ademir da Guia, e aparentemente tudo isso fez com que a situação dele e a decisão dele mudasse. E aí a informação que nós tínhamos até ontem é que o Dudu tinha optado em ficar no Palmeiras. Ele voltou atrás. Hoje, na hora mais ou menos do almoço, a presidente Leila Pereira deu uma entrevista digna de uma boa dirigente. Que entrevista, viu, cara? Que entrevista. Digna de uma excelente profissional no futebol. Muito transparente, muito clara, muito direta e sem milindre para poder falar, falando sobre a situação do Dudu e colocando claramente alguns pontos. Ela esperava que o Dudu cumprisse o acordo que foi tratado entre Palmeiras e Cruzeiro, ou seja, de fato existiu o acordo, explanou que o Dudu não teria o contrato renovado. Enfim, ela falou um monte de coisa, a gente vai dissertar por aqui. Só para terminar o resumo, o Alexandre Matos também comentou que esperava o Dudu, mas pouco antes dessa live começar, o Dudu, em sua rede social, se manifestou e falou que vai ficar no Palmeiras, não vai para o Cruzeiro. E aí a gente tem muito para poder falar. Gianzinho é o nosso homem polêmico, ele adora polêmica, mas eu vou dar o espaço para o principal envolvido, Diegão, nosso torcedor do Cruzeiro. Nosso torcedor do Cruzeiro, Diegão. Que, Diego, eu queria te perguntar várias coisas, mas vamos começar assim. Qual foi o seu sentimento como torcedor, de fato, quando o Cruzeiro anunciou o acordo com o Dudu? Como é que você viu a torcida do Cruzeiro? Foi um sentimento positivo? Ou, poxa, a gente talvez esteja pegando um cara pagando muito caro, um cara muito que não vai dar uma rodagem tão grande, ele já é um cara que já está para mais para o final da carreira. Então, passa seu sentimento e aí você já pode avançar na polêmica também, fica super à vontade. Cara, eu acho que também tiveram momentos ali no pós-anúncio, né? Porque a primeira reação é de empolgação, sem dúvida, cara. Nós estamos falando de um time que nos últimos 3 anos, na verdade não, nos últimos 5 anos, né? De 2019 para cá, passou, quase deixou de existir, quase foi à falência. E falando da contratação de um dos maiores ídolos recentes do Palmeiras, e com um salário muito alto que ele já recebia no Palmeiras. Então, e assim, cara, por mais que um jogador de 32 anos, um jogador que tem um salário alto, cara, mas ninguém vai questionar a qualidade técnica do Dudu. Óbvio, tem a questão a questão física, de como ele vai retornar aí da lesão, mas, cara, 32 anos, ele tem condição e tem bola para jogar alguns anos ainda, uns 2, 3 anos pelo menos, eu acredito. Então, óbvio que houve uma grande expectativa sobre a contratação do Dudu. Pode ser questionados os valores pagos, o valor de salário. Eu e o Jean, durante o fim de semana, a gente discutiu muito, discutiu assim, conversou, né? A gente não brigou naturalmente, mas a gente discutiu muito se com esse valor dava para trazer outro jogador que poderia ser a cara do negócio, você poderia trazer outros nomes que trariam um impacto mais imediato que o Dudu? Cara, talvez. Mas é inegável que o Dudu poderia ter um impacto tanto midiático para ser uma cara de uma nova fase do Cruzeiro, mas também esportivo, principalmente ali nos primeiros 1, 2 anos de contrato. Agora, um contrato de 5 anos para ganhar mais de 2,5 milhões por mês, cara, sem dúvida, assusta o valor e talvez o custo-benefício nos 5 anos não se pagasse. Mas pensando ali
vamos lá, futebol é imediatista. Pensando no curto prazo, cara, sem dúvida empolgou, a gente ficou animado com a chegada do Dudu, principalmente que ele é um jogador da base do Cruzeiro também, então poderia ter ali um bom sentimento, mas havia essa questão apenas assim, pô, será que não está sendo muito caro, porque são 4 milhões de dólares que seriam pagos para o Palmeiras, mais 2 milhões e 300 por mês ao Dudu. Sem dúvida, é um pacote caro. Mas acho que, ainda assim, considerando que era para ser um jogador para ser a cara do novo Cruzeiro, que era para ser um jogador para chegar e também ter um impacto midiático além de esportivo, eu entendia que fazia todo sentido. Cara, mas a gente vai entrar agora de fato na polêmica, né? O Cruzeiro errou em ter anunciado. O Cruzeiro anunciou um acordo que tinha entre Cruzeiro, Dudu e Palmeiras, e pelo que o Alexandre Matos divulgou e o que a própria Leila confirmou também hoje durante a sua entrevista, partiu do Dudu essa procura, partiu do Dudu interesse nessa saída em primeiro momento, e a partir do momento que você tem o aceite das três partes, o Cruzeiro entendeu que poderia confiar também ali na palavra do Dudu. Se precipitou de fazer isso antes do contrato assinado. Cara, acho que pode ter sido até uma jogada do Matos para poder tentar pressionar um pouco o Dudu no fechamento. Considerando agora o final do negócio, vai ter piada contra o Cruzeiro, vai ter piada de que fechou a Anelka, Drogba, beleza, faz parte também, acho que o Cruzeiro podia sim, talvez ter esperado um pouco mais ali, talvez, mas eu acho que em questão de imagem, talvez a mais prejudicada nessa situação toda tenha sido do próprio Dudu, que com certeza teve a sua imagem prejudicada com o elenco, com a torcida e com a própria Leila, que deixou muito claro hoje de que o ciclo do Dudu havia se encerrado no Palmeiras, e mesmo assim agora ele quer continuar. E do lado do Cruzeiro eu vejo, óbvio, pode ser um aprendizado ali para evitar esse tipo de problema, pode ter sido uma jogada do Matos ali para tentar pressionar, cara, e na pior das hipóteses pode ter sido até uma jogada pensando, entre aspas, em marketing, porque querendo ou não, o Cruzeiro mostrou que ele mudou um pouco de patamar de contratação, ele fez um barulho muito grande, e hoje volta-se a falar de Gabigol, começa-se a falar de outros nomes também, que o Cruzeiro passa a ser um time que tem bala na agulha para contratar um jogador que vai receber 2 milhões por mês. Isso o Cruzeiro não tinha até um mês atrás. Então, assim, fiquei, depois de tudo que aconteceu, para o Cruzeiro, acho que o melhor que teve foi que sair fora, porque ter um jogador que não ia querer estar aqui, depois de toda essa polêmica, pagando 2 milhões de reais por 5 anos para esse cara, considerando tudo que aconteceu nos últimos 2 dias, acho que para o Cruzeiro o melhor foi de fato o Dudu não vir. Cara. Diego, você tá cuspindo no prato ali, você acabou de falar que ficou empolgado. Cara, se tivesse simplesmente, Cruzeiro anunciou Dudu, não tivesse confusão, Dudu chega, faz exame, seja anunciado, ia ficar super feliz. Mas considerando a polêmica, acho que o Cruzeiro sai tranquilo do negócio, acho que é melhor assim, igual o Cruzeiro colocou na nota oficial, retirando a proposta, falando que quer jogadores que estejam realmente interessados em fazer parte do projeto e que queiram vestir a camisa do clube. Então acho que o Cruzeiro vai buscar um outro nome ali para poder fazer e mostra que tem bala na agulha para poder contratar. Já sabemos quem. A notícia é de que vai procurar o Gabigol para tentar um pré-contrato agora que ele já vai poder assinar a partir do início do mês que vem, né? Então já confirmou que o Cruzeiro vai provavelmente procurar isso, tá só esperando quem a confirmação. Quem confirmou, sabe a fonte, Diogo? Cara, eu vou pegar aqui para vocês quem foi aqui. Foi um blog aqui de Minas que falou que o Cruzeiro voltaria. Mas o próprio Pedro Lourenço já falou que tinha interesse no Gabigol, que era um sonho dele. É um movimento dele. óbvio, né? Acho que não precisa nem de fonte confirmar. O movimento o Cruzeiro já tinha interesse, mas era para saber se tinha saído alguma coisa diferente. Não, o que na verdade o Cruzeiro alega que está esperando a questão do julgamento. Vai ter o julgamento, como que vai ficar. Mas acho que, cara, resumindo a questão do Dudu, se tivesse sido contratado sem polêmica, para mim acho que teria sido um movimento arriscado, caro, mas eu acho que poderia ser um bom jogador. Mas considerando tudo que aconteceu, acho que quem saiu pior na história foi o próprio Dudu. Então, cara, eu acho que faltou
um agenciamento, né, das pessoas que fazem a carreira do Dudu ali, porque a situação ficou bem difícil para o jogador mesmo, ainda mais porque essa declaração da Leila Pereira, que foi extremamente cirúrgica, ela deixou totalmente transparente a situação, no sentido de que o Dudu já tinha procurado sair do Palmeiras. O Dudu, inclusive, já saiu do Palmeiras uma vez. O Dudu foi para a Turquia e voltou. Ela mesmo colocou esse ponto. Catar, né? Foi para o Catar, desculpa. Ela mesmo colocou esse ponto e ele manifestou esse interesse. Ela ficou sabendo através do Matos, eles que têm uma relação, claro, que ele procurou o Cruzeiro, ele deu o aceite no tempo de contrato, no salário, ele aceitou ir, e após todo esse movimento público, o Dudu voltou atrás. E aí a gente discutiu muito no nosso grupo, e aí eu reforço assim, a minha posição. Óbvio que o Cruzeiro tinha que ter sido mais cauteloso e mais cuidadoso com o anúncio, mas eu acho que o Dudu agiu de má fé. Assim, o Cruzeiro contava com que o jogador seguisse a sua palavra, porque o jogador foi atrás. Óbvio, mas poderia ter sido mais... mais... cauteloso é relativo, cara. Eu não coloquei isso no grupo, mas assim, o Cruzeiro contratou agora o Jonathan Jesus do Ceará, o Lautaro Dias do Independente Del Valle, o Peralta do Cerro Porteño, e tinha feito a mesma coisa com o Caio Jorge. O único desses jogadores que assinou efetivamente o contrato com o Cruzeiro foi o Caio Jorge. Os outros três, o Jonathan Jesus deve assinar o contrato amanhã, porque ele chegou em BH hoje para fazer, chegou ontem, na verdade, fazer exames médicos hoje. O Lautaro chega, acho que até quinta-feira para fazer exames médicos, e o Peralta chega depois da Copa América para fazer exames médicos. E a assinatura de contrato efetivamente só acontece depois que o jogador é aprovado no exame médico, cara. Sim, sim. Mas é isso, cara. Assim, acho que de fato o Dudu que deixou uma situação muito ruim para ele mesmo, e ele foi a um ponto de não ter como sair bem, não tinha como mais o Dudu sair bem da situação. Não tinha para como. Ele vai ser péssimo agora, porque a Leila já deixou muito claro que não vai renovar o contrato dele. O contrato dele se encerra no próximo ano. E, cara, ninguém vai pagar 2 milhões e 300 no final do ano que vem para o Dudu, igual o Cruzeiro estava disposto a pagar por um contrato de 4 anos. Exato. Eu concordo. Eu acho que também vai ser uma proposta difícil de vir. Eu acho que o Dudu já teve a imagem queimada perante a torcida do Palmeiras. Vamos ver como é que vai ficar essa relação. E não teria clima mais para chegar no Cruzeiro depois do que aconteceu. Não teria clima. É óbvio, né? É óbvio que, assim, como torcedor do Flamengo, eu vivi um caso recente, ali que o Gabigol não tinha mais jeito, estava insustentável, nunca mais ia querer saber dele. Ele meteu um gol no Clássico, parece que as coisas acabaram. Futebol, tudo pode acontecer. O torcedor é muito passional, mas a situação do Dudu ficou muito complicada para ele. Bom, Jean, vou abrir espaço para você poder falar, você que estava sendo um crítico ferrenho da postura do Cruzeiro. E eu queria saber de você quem deixou mais a desejar nessa situação e se você vê sentido na tomada de decisão do Dudu. Então, vamos lá. Vamos por partes. Eu acho que quem saiu pior nessa situação toda, com certeza, foi o Dudu, por vários motivos que vocês já mencionaram aí. Acho que o Dudu deveria cumprir sua palavra de homem. Ele fez um negócio, ele deveria cumprir. Mas entendo também a situação dele. A partir do momento que ele não assinou nada, existe a possibilidade dele voltar atrás. Tá? A partir do momento que eu não assinei o contrato, eu posso voltar atrás de qualquer coisa que eu faça. Se eu for comprar um imóvel, se eu for comprar um carro, se eu não assinei, eu posso voltar atrás. Já nesse ponto é relativo. Assim, o Matos não divulgou, mas segundo uma entrevista dele, existia um aceite formal. Não sei se era por e-mail, não sei se era por mensagem e tudo mais. E, cara, isso hoje em dia, na jurisprudência, o contrato, a partir do momento que você tem um aceite, óbvio, existe possibilidade de judicialização da questão. Porque o contrato não é necessariamente mais uma folha de papel onde ele é assinado. A partir do momento que você tem um aceite boa-fé naquilo, exatamente, isso passa a ter, óbvio, não substitui o contrato, mas tem validade legal para alguns pontos, tá? Então, assim, óbvio, o Cruzeiro já deixou claro também que não vai judicializar, mas o Matos, em sua entrevista, antes do Dudu falar que não viria, ele falou que o Cruzeiro tinha arcabouço legal para judicializar esse ponto. E isso só assim, se você tem um aceite formal, muitas vezes isso pode dar essa possibilidade de judicialização, cara.
Isso aí é a palavra do Rodrigo Matos. Também tem a palavra do Dudu e a gente não sabe a verdade. Tô partindo do princípio de que não tem assinatura de contrato. Alexandre. Do Alexandre e da Leila. A Leila hoje deixou muito claro também de que havia um aceite formal do Dudu para que a proposta e que ela esperava que ele simplesmente desse sequência. Pelo que eu entendi da Leila, que falou que tinha um acordo. Não, pelo menos não vi ela falar sobre aceite formal. Quando eu entendi da Leila, o acordo era um acordo verbal também. Eu entendi como um aceite, seja por e-mail, seja por mensagem. O aceite que ela deu a entender. O aceite que ela deu a entender foi dela e do gerente de futebol do Palmeiras, que ela falou assim, eu dei o de acordo e pedi para o Barros dar o de acordo também. Eu acho que a questão formal do Palmeiras havia, de fato, sim, sido formalizado, dado o aceite formal. Eu acho que o Dudu, eu não vi ela falar sobre a questão... Se ninguém mostrar mensagem, mostrar e-mail, não tem como a gente saber, cara. Só que assim, eu entendo também o Dudu, por quê? Por que eu acho que o Cruzeiro tá errado? Que o Cruzeiro errou. Eu não acho que foi que o Cruzeiro poderia ter sido mais cauteloso ou cuidadoso. Para mim, cuidadoso é quando você vai mandar um e-mail e se querer esquece de colocar o anexo. Você bota um zero errado. Para mim, cuidadoso é nesse sentido. Você, cara, posso ter mais zelo nisso aqui. Eu acho que o Cruzeiro, ele quis... hoje no mundo do futebol tá muito difícil anunciar a negociação sem todo mundo saber, certo? Eu acho que o Cruzeiro quis ir à frente de todo mundo e votar uma coisa como foi impactante, que foi impactante para todo mundo que tá aqui nessa live. Cara, quando eu vi, caraca, como assim? Foi muito inacreditável. As pessoas estavam falando que o Cruzeiro foi hackeado até. Parece até que é fake news. Isso. Então, imagina se dá certo, quanto seria bombástico, sim, tudo assinadinho. Então, acho que o Cruzeiro correu para isso. Tanto é que, na nossa discussão de cedo, Leandro, eu falei isso, você falou também sobre ser cuidadoso, eu falei que foi antiprofissional, só que eu estava falando até uma coisa errada, eu falei que o Cruzeiro anunciou, o Cruzeiro não anunciou o Dudu. O Cruzeiro anunciou que havia um acordo com o Dudu. Quem vê isso aqui no mundo do futebol, cara? Quantas vezes isso acontece no mundo do futebol? Eu vi raríssimas vezes um clube falar que tinha um acordo com o jogador sem anunciar ele de fato. O Cruzeiro não anunciou o Dudu, ele falou que tinha um acordo com o Dudu. E de fato tinha. Então eu acho que o Cruzeiro quis correr contra o tempo. O fato do Dudu não estar no Cruzeiro hoje é por um ato de adiantamento do Cruzeiro, que deixou o atleta insatisfeito, deixou o Palmeiras também insatisfeito, o Palmeiras já tinha dado de acordo e tudo mais, mas foi muito rápido, pegou o Palmeiras de uma forma que acabou vilanizando, a princípio, no começo, a diretoria, e aí a Leila teve que vir a público agora para tirar essa vilanização que estava acontecendo, porque estavam falando que é a culpa da diretoria, é um absurdo a diretoria fazer isso. Então, o Cruzeiro, ele foi correr à frente de todo mundo para poder, a gente brinca aqui, para poder dar o furo, só que eu acho que foi uma atitude muito ruim do Cruzeiro e desportivamente falando, foi uma coisa meio que sem profissionalismo, cara. Acho que foi sem profissionalismo. Então, a atitude do Cruzeiro faz o Dudu não estar hoje no Cruzeiro, junto com a falta de compromisso do Dudu. Então, eu acho que o Cruzeiro errou muito, só que o Dudu, ele deveria ser seguido com a palavra, não seguiu, mas também entendo os motivos. Acho que é muito complicado você chegar lá, você está em casa, chegar a torcida organizada, bater na tua porta, ameaçar a tua família. Tudo bem, entendo que no mundo ideal não era para isso acontecer, mas acontece e as pessoas têm medo. Bom, cara, uma situação muito complexa, muito delicada, mas o Dudu fica no Palmeiras e o Cruzeiro continua sua busca pelo rosto dessa SAF 2.0 milionária do Cruzeiro. Vamos aguardar os próximos capítulos. E já que a gente está falando de